O título já está super atrativo. Ela só não está no tela inteira, né, Dionilson? Estou esperando a Nós... senhora dar o start aí para me colocar. Desculpe, já estou atropelando. Bom, então, boa tarde a todos. Hoje teremos do nosso projeto de extensão na parte de memórias, né? Então, hoje vamos ter a apresentação da tese que foi defendida pelo Edivanilson. Então, Edivanilson, a fala é sua. Ok. Pessoal, boa tarde a todos. Com muita alegria que eu retomo a tese e que traz boas memórias, né, nesse momento aqui de memórias do Grupo Formem. Então, que bom que vai ficar registrado aqui, tá? Eu vou passando os slides, mas à medida que eu for apresentando, caso os colegas queiram perguntar, interagir, podem ficar à vontade. Não esperar até o final a fazer uma pergunta, para que seja uma apresentação dialógica, tá ok? Então, vocês sintam-se à vontade para dialogar comigo. Agora, quando eu colocar a tela inteira, eu não vou ver vocês, mas aí é aquilo que eu falei no início, tá? Podem ficar à vontade para falar. Tá melhor agora a visualização? Perfeito. Sim ou não? Ok. Então, olha só, o título da nossa tese, não é? É o seguinte: professores que ensinam matemática no contexto da educação especial. Uma aventura formativa sob as ondas da prática criadora em busca da praxis inclusiva. A orientação, né, foi da professora Patrícia Sândalo Pereira, né? Essa querida Paty. E aqui, pessoal, tá a banca, né, que trouxeram grandes contribuições, tanto da qualificação até a defesa, né? Nós tivemos já a banca a professora doutora Edivonete Souza de Alencar, da UFGD, o professor doutor João Coelho Neto, da UEMP, o professor doutor Klinger Teodoro Siríaco, da UFSCar, o professor doutor Tiago Donda Rodrigues, da Federal do Mato Grosso do Sul, como membro interno. Só uma parte, a Edivonete atualmente, na época ela estava na UFGD, atualmente ela se encontra na Universidade de Brasília, tá? Então, agora ela é professora da Universidade de Brasília. Só para a gente já deixar atualizado aí, né? Mas na época ela era da UFGD. Ótimo, professora. Tranquilo. Então, como se organizou a tese, né? A tese está organizada da seguinte maneira. Primeiro, nós colocamos uma subseção, né? Um capítulo comentando sobre antes de iniciar a viagem. Toda a linguagem, vocês vão perceber que nós utilizamos uma metáfora, que é uma aventura além-mar. Tá? Então, isso nos inspirou na escrita, tá, ok? Os capítulos, nós fazemos um link sobre algumas características do mar, do navio, do oceano, tá bom? Então, antes de iniciar uma viagem, né, ou a nossa viagem pela tese, no primeiro, aventuras vividas pelo timoneiro e o tema da nossa viagem, nós apresentamos objetivos, questões de pesquisa, né? No segundo, descrevemos os rumos metodológicos da aventura em alto mar, ou seja, o corpo metodológico, né, os aspectos metodológicos da pesquisa, nós colocamos como um dos primeiros capítulos, tá? Depois nós apresentamos os fundamentos teóricos, tendo a necessidade e o viés da pesquisa, o rumo que tomou a pesquisa. Então, nós temos um capítulo que intitulamos A Bússola, vocês vão entender por quê, vou descrever mais da frente. Constelação Criativa, um outro capítulo. Âncoras ao Mar, tá ok? Ali nós discutimos a teoria da relação com o saber, Bernard Charlot. A gente vai descrever também, justificar o título. Mergulho em alto mar, nosso processo de análise. E o fim da viagem e o anseio por outras aventuras além mar corresponde à nossa conclusão, nossas considerações finais. Antes de iniciar a viagem, né, nós trazemos aqui uma fala da Beatriz D'Ambrosio e da Lopes, né,
que indicam o conceito de aventurar-se, né? Aventurar-se a pesquisar é explorar o desconhecido, né? É investigar-se por possíveis mistérios, é mergulhar em ondas imprevisíveis. Investigar é buscar o prazer da descoberta, do confronto com o novo e a liberdade de trilhar caminhos que ainda não foram percorridos, ou de alterar o trajeto durante o percurso. São ações assim que permitem a quem pesquisa a ousadia criativa. Então, nós mergulhamos nessa ideia, né, da praxis, da criatividade, da praxis criadora, né? E essas autoras nos inspiraram muito nessa perspectiva. Bom, aventuras vividas pelo timoneiro e o tema da nova viagem, né? Então, o timoneiro sou eu, né, o autor, né, um dos autores, assim, na verdade, sob orientação da professora Patrícia. E aí, no início da tese, nós apresentamos um pouco o nosso percurso histórico das aventuras acadêmicas e profissionais do timoneiro. Então, nasci em 1981, então você pode calcular minha idade atual, tá? Eu fiz esse diagrama, tá bom? Essa linha do tempo para sinalizar para a banca e para os leitores, né, quem é o Edvanilson, né, que escreveu essa tese. Então, nós, em 1997, nós iniciamos no Senai, né, ingressamos no curso técnico em eletroeletrônica, no Senai da Paraíba. Em 2002, concluí o curso técnico em telecomunicações na Escola Técnica Redentorista. E eu inicio a atuação como professor do Senai, tá ok? Em 2002, nesse mesmo período. Então, as escolas por onde estudei, eu voltei como professor, tanto do Senai como a Escola Técnica. Em 2005, eu concluo o curso de Pedagogia pela UVA. Em 2008, eu passo a atuar como professor da Escola Técnica Redentorista. Em 2017, eu saio, né, a escola fecha. Infelizmente, a escola fechou, essa escola técnica, por conta de recursos do governo. Em 2016, nós finalizamos a licenciatura em matemática, ok? E eu inicio nesse mesmo ano a atuar como professor da Faculdade Senai. Em 2015, a gente tem aqui o mestrado em Ensino de Ciência e Educação Matemática, eu concluo, né? E nesse período aqui a gente tem também a questão da nossa participação do OBEDUC. Foi um momento que eu encontrei a professora Patrícia, ela passou a conhecer o nosso trabalho. Eu estou voltando um pouco aqui, tá bom? Mas está dentro do contexto, tá? 2010, eu tenho a especialização em psicopedagogia. 2019, eu concluo o mestrado em computação, comunicação e artes. E a gente trabalha com arte computacional nesse período. Em 2021, nós finalizamos também algumas especializações em atendimento educacional especializado pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e outra especialização em educação inclusiva pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Em 2023, foi a nossa defesa da tese. Bom? Em 2019 também eu concluí o curso de licenciatura em computação, né, mais ou menos nesse período, 2020, por aí. Também tem outras coisas que a gente fez aqui. Fazíamos muitas coisas, né? Quando eu fui iniciar, por exemplo, o doutorado na UFMS, eu estava concluindo o curso de licenciatura em computação, concluindo o mestrado em computação e cumprindo as disciplinas do doutorado junto com a família aí no Mato Grosso do Sul. O cenário da educação especial, né, na Paraíba, no período de 2016 a 2020, mostra que o número de matrículas dos alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento ou altas habilidades em classes comuns ou especiais exclusivas, de acordo com cada etapa de ensino, a tendência a cada vez mais aumentar no estado. Tá bom? E a nossa pesquisa, ela se deu num período bem delicado, que foi o período da pandemia do Covid-19. Então, imagine vocês, né, a questão de uma criança com paralisia cerebral, uma criança com transtornos globais de desenvolvimento, passar um longo período
do ano, né, tendo aulas à distância. Se já é difícil para um aluno com desenvolvimento típico, imagine crianças que precisam de uma atenção maior, de um suporte maior para o seu processo de aprendizagem. Então, esse foi um grande desafio para os professores, em especial os professores que ensinam matemática no contexto da educação especial. Tá? Foi para nós, né, como um todo, mas para a educação especial foi um grande desafio também. Bom, nossa tese, né? Nós partimos da tese de que a prática criadora pode propiciar a praxis inclusiva. E o pressuposto que norteia a questão central de nossa pesquisa é a seguinte: como a prática criadora, desenvolvida com professores que ensinam matemática no contexto da educação especial, pode propiciar a praxis inclusiva. Essa foi a nossa questão. O objetivo geral da viagem, né? Investigar como a prática criadora, desenvolvida com professores que ensinam matemática no contexto da educação especial, propicia encontrarmos um valioso tesouro, que seria a praxis inclusiva. Norteados por nossa questão de pesquisa, nós temos como objetivos específicos: primeiro, propiciar o conhecimento das tecnologias digitais aos professores que ensinam matemática no contexto da educação especial em uma perspectiva inclusiva. Foi uma necessidade formativa, né, dos professores naquele período que, na verdade, tiveram que se apropriar de conhecimentos no campo das tecnologias digitais para poder promover, né, a mediação do processo educacional das crianças, dos alunos. Compreender de que forma o design colaborativo de formação contribui para o criação de tecnologias digitais no ensino de matemática. Discutir as relações com o saber que se estabelecem por meio da prática criadora e, por fim, analisar as dimensões mobilizadas pela prática criadora que propiciam a praxis inclusiva. Bom, agora a gente vai entrar num novo ponto, né, que é descrever os rumos metodológicos da aventura em alto mar. A natureza da nossa pesquisa, da nossa aventura, ela assume uma abordagem qualitativa, interpretativa, compreensiva, pois buscamos caracterizar o fenômeno estudado, enfocando e descrevendo especificidades com base em uma prática coletiva, reflexiva, crítica e transformadora, e anuncia a possibilidade da autonomia, né, de autonomia e ampliação do repertório dos indivíduos que dela participam. Contexto de estudo, né? Nossa pesquisa ocorreu por meio de oficinas virtuais, evidentemente em virtude da pandemia, né? E as oficinas nós intitulamos Como os Criativos, em um Design Colaborativo. Como significa colmeia, tá? Então vem de colmeia criativa, só que eu quis, na verdade, utilizar o termo original. Então, como os criativos em um design colaborativo, uma alternativa para a formação continuada na e para a educação matemática especial e inclusiva. Essas oficinas virtuais foram realizadas em parceria com um grupo de pesquisa Formem, tá? vinculada à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, as quais foram ministradas e gravadas através dos recursos de webconferência, né? Foi realizada via Google Meet, onde o último encontro ocorreu de forma híbrida, ou seja, presencial e virtual. A gente já no último encontro estava naquele período de finzinho de aspectos de pandemia, mas com necessidade de certo distanciamento. Como as participantes, algumas eram de João Pessoa e outras eram de outros estados da Paraíba, no final a gente pôde se encontrar com quem morava em João Pessoa, né? Nós fizemos questão de nos encontrarmos. A professora Patrícia, ocorreu um período que ela estava aqui também, graças a Deus, pôde participar, nos dá a honra de estar presente, um momento tão especial no final da formação. Claro, nos encontramos obedecendo, né, as medidas de segurança adotadas pelos governos municipais e estaduais devido ao coronavírus. Bom,
cenário e dinâmica da pesquisa. A pesquisa foi realizada com apoio da FUNAD, né, Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência. A FUNAD se constitui um centro de referência no serviço de habilitação e reabilitação de pessoas de todas as idades com deficiência temporária ou permanente aqui no estado da Paraíba. Então, deficiência intelectual, visual, auditiva, física, deficiências múltiplas, pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, ok? Transtornos do espectro do autismo, enfim, ela atende a essa grande diversidade humana. E aqui eu criei, pessoal, na tese, as principais etapas da pesquisa. Então, em um primeiro momento, né, no início, nós elaboramos um projeto de pesquisa. Esse projeto, claro, foi modificado, né, foi sendo construído, tecido ao longo dos anos. Não foi o mesmo, evidentemente, logo do ingresso no doutorado, mas aí nós ajustamos ele para atender às necessidades e nós submetemos para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa. Após o parecer positivo, né, nós realizamos uma visita à FUNAD. Se o parecer fosse negativo, nós iríamos alterar a elaboração do projeto para atender às necessidades ou orientações do Comitê de Ética. Sendo aprovado, nós fizemos uma visita à FUNAD, conversamos com as professoras formadoras que nos receberam muito bem e juntos nós vimos como é que nós iríamos iniciar essa formação, esse curso, tá bom? E elas sugeriram, né, que os interessados fizessem uma carta de intenção. E aí nós fizemos a divulgação da formação e quem se interessou fez uma carta de intenção. Nessa carta de intenção, nós analisamos o perfil, né, se atendia aos objetivos do estudo. Quais eram os objetivos? Né? Ser professor que ensinasse matemática no contexto da educação especial, tá, ok? Estar em sala de aula com crianças, né? Para que nós pudéssemos fazer essa associação, né? Entre teoria e prática, ou seja, a formação diretamente atendendo à necessidade formativa das docentes. Né? Os dados, nós armazenamos os dados das futuras professoras, né? Nós vimos, na verdade, a necessidade de armazenar esses dados na nuvem, entre outros meios de armazenamento. Nós iniciamos a realização das oficinas, tá? Nesse processo aqui, nós entramos em contato via e-mail com as professoras, né? Enfim, na primeira etapa, nós aplicamos um questionário inicial e também realizamos os fios de histórias narrativas autobiográficas por meio da escrita reflexivas ou vídeos narrativos, eu vou explicar mais à frente. A segunda etapa, nós utilizamos o diálogo virtual, face a face, né, o face a face, e sessões reflexivas. Na terceira etapa, nós utilizamos como instrumento de produção de dados, vídeos narrativos e um questionário final, além da escrita reflexiva. Nós fizemos o armazenamento desses dados, a transcrição dos dados com um software específico, tá? E nós passamos a selecionar as informantes do estudo, né? Após esse processo. As condições é que, para participar, né, os dados que nós utilizamos foram justamente das participantes que participaram efetivamente de toda a formação, tá? Enfim, se elas participaram, tá ok, os dados foram utilizados. Se não, os dados foram armazenados e transcritos, guardados para um outro momento, para análise futura. Então, os dados passaram por um processo de análise, no qual nós utilizamos a mineração de texto, ok? E realizamos a visão preliminar do corpus, né, com análise de dados qualitativo. Fizemos uma pré-análise, a leitura cruzada, tá ok? Estão me ouvindo, gente? Sim ou não? Sim. Normal. Tá Tranquilo, certo. tranquilo. Certo. Qualquer dúvida, vocês podem sinalizar, tá? Então, depois, outra etapa,
leitura temática, unidade de análise temática, leitura interpretativa compreensiva do corpus, uma análise da convergência dos dados até chegarmos ao novo emergente. Então, aqui nós sintetizamos as etapas da pesquisa. As participantes foram identificadas por nomes de mulheres com trajetórias de vidas inspiradoras, tá? Que transformaram suas limitações físicas em verdadeiros exemplos de superação, ultrapassando, de certa forma, barreiras atitudinais, comunicacionais, físicas, políticas, sociais e culturais, a saber. Então, para preservar a identidade das participantes, nós escolhemos nomes, como nós colocamos, né, de mulheres que fizeram diferença na história, principalmente na parte da perspectiva inclusiva, né? Frances Jane Crosby, né? Nós chamamos de Fran, foi uma das participantes. Escolhemos porque a Franny Crosby foi uma compositora lírica, autora de hinos sacros conhecidos, né? A despeito de ter sido cega desde criança. E ela compôs centenas de hinos, mesmo sendo cega, no período em que ela viveu, no período histórico que ela viveu. A Madalena Carmen Frida Kahlo Calderon foi pintora mexicana, ela é bem conhecida, né, e explorou questões de identidade, pós-colonialismo, gênero, classe e raça na sociedade mexicana. Aos 6 anos, contraiu poliomielite, a primeira de uma série de doenças e cirurgia que sofreu ao longo da vida. A Vanessa Lima Vidal, nascida em 1984, natural de Fortaleza, é modelo, estuda ciências contábeis e letras libras, né? Segunda colocada como Miss Brasil e a primeira candidata deficiente auditiva a concorrer ao título de Miss Brasil. E aí eu escolhi também porque uma das participantes era uma professora surda. Então eu escolhi o nome de Vanessa e fiz essa relação, okay, com a Vanessa Lima. A Laura Bridgman é a primeira mulher a estudar a língua inglesa, mesmo sendo surda e cega, os 2 anos de idade. Então, perceba, uma surda cega nesse período, tá? Se você, para dar aula a um surdo, é complicado, a um cego também, imagina uma pessoa surda cega, né? E ela estudou língua inglesa, tá ok? Desde os 2 anos de idade. A Maria da Penha, todos devem conhecer, né? Brasileira, nordestina, foi vítima de violência doméstica e deu nome à lei que defende as mulheres. Então vai ter a Maria, uma das participantes. A Dorina Novil ficou cega aos 17 anos devido a uma infecção ocular, contribuiu para a criação e implantação de instituições, leis e campanhas em prol de pessoas com deficiência visual, além de ser idealizadora da Fundação Dorina Novil. E por fim a Ellen, né? Ellen Adams Killer, foi escritora, conferencista e ativista social norte-americana e a primeira pessoa surdo-cega da história a conquistar um bacharelado. Okay? Essas grandes mulheres, e fica o nosso respeito aos nossos elos criativos, que nós chamamos, foi assim que nós denominamos as participantes do nosso estudo, né? E nossa admiração pela superação no período de pandemia também. Sobre análise de dados, a busca por tesouros no fundo do mar, né? Então, nós utilizamos alguns softwares, né? A gente utilizou para ter a visão preliminar do corpus, da pesquisa, tá certo? O Iramutec é uma ferramenta muito interessante e aí que quando você acaba usando, você quer sempre utilizar, porque ele é inspirador. Dá trabalho um pouco no início, quando você trabalha com texto, né? Mas ele faz a mineração do texto, ou descoberta do conhecimento em textos, que é o Knowledge Discovery from Text, KIDT. E o Iramutec, ele fornece, na verdade, essa curiosidade epistemológica. Nós saímos de um patamar de curiosidade ingênua, discutida por Paulo Freire, e a gente passa para uma curiosidade epistemológica, propriamente dita. Então, o Iramutec serviu para aguçar nossa curiosidade epistemológica, vocês vão perceber bem na prática mais à frente. Convergência de várias fontes de evidência. Então, nós utilizamos os fios de histórias, sessões reflexivas, diálogos virtuais face a face,
questionário, vídeo narrativo e a escrita reflexiva como instrumentos para a produção dos dados, e foi notadamente que esses elementos que puderam compor o corpus do estudo. E aqui tem os autores, né, onde se baseia cada um dos instrumentos de produção de dados. Nossos níveis de análise. O primeiro nível de análise foi a pré-análise e pela leitura cruzada. É baseado em Souza, tá, pessoal? O segundo nível de análise, unidades de análise temática. Terceiro nível de análise, a leitura interpretativa compreensiva. E criamos também um quarto nível de análise, que foi o nosso novo emergente na tese. Bom, aqui está de forma mais detalhada. Nós utilizamos o Iramutec como forma de ter uma visão preliminar do corpus, ok? No primeiro nível de análise, nós tivemos aqui a pré-análise ou leitura cruzada. A partir dessa leitura cruzada, nós chegamos ao segundo nível de análise, ou seja, emerge as unidades temáticas, que foi história, trajetória acadêmica e desafios profissionais em tempos de pandemia, móvel para a formação. Essas unidades temáticas emergiram a dimensão identidade, no terceiro nível de análise. Redes e atividades compartilhadas e reflexão, medo e ousadia, emergiu a dimensão colaborativa. A produção dos artefatos digitais e analógicos na cadeia criativa e reflexão dos criadores sobre o design de informação, emergiu a dimensão criativa. O terceiro nível de análise, ou seja, dessa articulação entre a dimensão identidade, dimensão colaborativa e dimensão criativa, essa articulação emergiu o nosso novo emergente, tá? Que eu vou, é claro, comentar no final da tese. Pessoal, dúvidas podem falar, tá? Bom, aqui nós temos a bússola. Dos tempos de silêncio, a composição das primeiras notas da canção Inclusão. Então, nós criamos uma nova linha do tempo, agora com o percurso histórico da legislação sobre a inclusão no contexto nacional e internacional. Nós percebemos que, antes de 1948, ou seja, antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, há uma longa zona de silêncio, tá? No que tange a leis e políticas que garantam o acesso à educação de pessoas com deficiência. Historicamente, são pessoas, né, a depender da cultura, né, que elas fazem parte, são pessoas que são excluídas, né, ou até mesmo assassinadas, né? Nós vimos que determinadas culturas, uma criança quando nascia com deficiência, elas na verdade, eram assassinadas, né? Ou crianças que nasciam com certo tipo de deficiência na Grécia, por exemplo, que tinha um processo educacional para a guerra, né? Preparo para a guerra, então essas pessoas ficavam de lado, enfim. Então, há um longo processo de lutas até a década de 1940, 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É só a partir daí que começa a criação de leis. Nós sabemos que a lei não garante o efeito prático em sala de aula, mas é um passo importante para a garantia do direito da pessoa com deficiência, tá? E a inclusão dessas pessoas. E aí nós marcamos alguns pontos aqui, eu não vou demorar nessa linha, mas aqui eu quero destacar a lei de 2015, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, uma lei que ela articula várias leis, né, desde a Declaração de Salamanca, enfim, as demais leis e declarações, ela sintetiza aqui e dá um novo norte. Então, essa lei, junto com a declaração, com outras declarações, ela, na verdade, vem de forma mais atual para o Brasil, né? E a partir daí que as salas de aula, as escolas começam a receber muitas crianças com deficiência e passam a termos outros desafios, que é atender de fato uma pessoa com deficiência em sala de aula, concedendo todo o suporte necessário, tá? É nessa lei que se trata sobre o atendimento educacional especializado, a sala de recursos multifuncionais, tá, ok? Enfim, entre outros aspectos nessa direção. Bom, nós também temos um capítulo na tese que trata sobre as tecnologias para a prática de ensino de matemática no contexto da educação especial.
mapeando as pesquisas nacionais e internacionais. Bom, para formação, nós buscamos compreender, né, quais são as tecnologias utilizadas nesse campo da educação matemática inclusiva. E aí nós realizamos um mapeamento sistemático da literatura, né, das pesquisas em nível de mestrado e doutorado, desenvolvidas por pesquisadores nacionais e internacionais. Nós visamos discutir com esse mapeamento as características relevantes inerentes ao uso e ou criação de tecnologias para a prática de ensino de matemática com uma perspectiva inclusiva. E o terceiro, refletir sobre os aspectos metodológicos, didáticos e curriculares presentes nas práticas educativas analisadas. É a partir do mapeamento sistemático de literatura que nós também garantimos a originalidade da nossa tese, né? A partir do momento que nós buscamos ver o que as pesquisas tratam e o que o nosso trabalho traz de diferente. Tá? Então, isso para nós, enquanto pesquisadores, o mapeamento sistemático de literatura é uma ferramenta importante e, eu acredito, uma opinião particular, fundamental. E quando realizado em âmbito internacional, e ainda deixa o seu trabalho ainda mais original, ok? À medida que você traz, assim, reforça o potencial e a relevância do estudo, né, desenvolvido. Bom, para a realização de mapeamento sistemático, nós temos que definir uma pergunta, uma questão voltada para esse mapeamento e ter ligada, claro, à sua questão de pesquisa, né? Então, nós, nesse mapeamento, através de mapeamento sistemático, nós utilizamos a seguinte questão, né? De que maneira se dá o uso e a criação de tecnologias para a prática de ensino de matemática no contexto da educação especial em uma perspectiva inclusiva em âmbito nacional e internacional. Então, nós identificamos alguns repositórios, né, com base de dados, BDTD, a Education Resource Information Center, que é a ERIC, e tem vários trabalhos de mestrado e doutorado, a Network Digital Library of Theses and Dissertations, NDLTD, e aí lá a referência. Então, nesses repositórios, você pode selecionar o idioma, e a partir desses idiomas, né, seleciona países, enfim, onde você vai ter o retorno desses dados. Definimos um marco temporal, ok? Justificamos esse marco. Então, nós definimos a busca do mapeamento a partir de 2015. Por quê? Com base na lei brasileira, né, de inclusão, a LBI, a 13.146. E o cenário internacional ocorre o Fórum Mundial de Educação também. Então, essa necessidade, esses dois fatores importantes, esses dois marcos históricos de grupo de busca, né? As strings que nós utilizamos termos em português, inglês, tá bom? E as aplicações do critério de seleção, nós retornamos nesse trabalho 128, né? Trabalhos retornados, extraindo-se os dados gerais por portal de busca, título, autores, abordagem de pesquisa, local de pesquisa, ano de publicação, país de origem dos pesquisadores. O processo de recolha de dados constituiu na filtragem de 19 trabalhos potencialmente relevantes. Ok? Os eixos temáticos de análise, né, desses trabalhos, nós recolhemos a formação e a prática docente com o uso das tecnologias, percebemos trabalhos na área de tecnologia assistiva, trabalhos que discutiam tecnologia da informação e da comunicação e materiais manipuláveis. Ok? Bom, a nossa constelação criativa, nosso quarto capítulo, nós tratamos sobre a prática criadora e praxis inclusiva, né? Um olhar filosófico. Então, nós apresentamos ao leitor a nossa abordagem filosófica, né? Não apenas teórico-metodológica, que vai ser discutida ao longo de outros capítulos, mas o que é que contempla a prática, a diferença entre prática e praxis, os diferentes tipos de praxis propostos por Vasquez, né? Nós temos praxis produtiva, praxis artística, experimental, política, revolucionária, criadora, e nós apresentamos um novo tipo de praxis não discutido por Vasquez, né? Que é a praxis inclusiva.
Desculpa. E esse conceito de praxis inclusiva somos nós que trazemos, né? E não, para nós, a nossa compreensão, a praxis inclusiva é, acima de tudo, uma questão de valor humano, presente no acolhimento sincero e consciente, portanto, é ontológica, para além do discurso, pois se traduz na prática exercida de forma crítica, reflexiva, né? Criativa, ousada, libertadora e transformadora. Tá? Esse é o conceito para nós, o que nós entendemos sobre praxis inclusiva. E chamamos de constelação porque é um conjunto de estrelas, na verdade, aí que são os autores. Né? A cadeia criativa, correntes que libertam, então faz parte da nossa fundamentação teórica, nos fundamentamos em Liberale, tá? Ela tem alguns livros e alguns trabalhos sobre cadeia criativa. Então, nela, nós embasamos também a questão da colaboração crítica, discutida por Magalhães, que faz parte da cadeia criativa, o conceito de desenvolvimento de mobilidade, liberdade docente de criar, insubordinação criativa, nós articulamos junto com a cadeia criativa, que dialoga, né, essas teorias, e o conceito, na verdade, que insubordinação criativa é importante destacar que não é uma fundamentação teórica, mas um conceito, tá bom? Atividade na perspectiva de Leontiev, a praxis e a contradição no sistema de atividade de Vasquez, Vygotsky, tá bom? E o desenvolvimento expansivo de aprendizagem e sistema de atividade na perspectiva de Engstrom. Essas são as teorias, né, com base na cadeia criativa. Bom, lançando âncoras ao mar, nós temos, né, nós precisamos, enquanto pesquisadores, nesse oceano de teorias, de informações, de possibilidades, chega um momento que a gente precisa ancorar a nosso barco, lançar a âncora e definir uma teoria base, né? E a nossa teoria base, além da cadeia criativa, nós ancoramos aí na relação com o saber, a formação continuada de professores, né? Da relação com o saber, a formação continuada de professores, diálogos necessários, porque Charlot ele trata do sucesso e do fracasso escolar, tem muita coisa discutida voltada para o aluno, né? Mas para o professor também, para a formação de professores também. Então, nós fizemos uma articulação com a teoria da relação com o saber, Bernard Charlot, tá bom? E aí nós discutimos o saber comum e o saber científico escolar, proposto por Bachelard, e as leituras feitas por Gaston Bachelard, das obras de Bachelard, para mim, foram muito interessantes. Ação, metas, mob, desejo, discutido por Charlot, também foram conceitos importantes para análise dos dados. Atividade, por Leontiev. Obstáculos epistemológicos, trazido por Bachelard, tá? Principalmente na obra A Construção do Conhecimento Científico, né? A relação com o mundo, com o outro, essa definição da relação com o saber, de Bernard Charlot, né? Eu trouxe um Ercot. A relação com o mundo, com o outro e consigo mesmo, de um sujeito confrontado com a necessidade de aprender. Esse é o conceito da relação, da teoria, né? Da relação com o saber. Essa necessidade de aprender de um sujeito confrontado com o mundo, né? Com o outro e consigo mesmo. Bom, e agora no mergulho em alto mar, nós vamos discutir o processo de análise de dados. Tá? Sempre antes do processo de análise, nós tivemos uma visão preliminar dos dados. Então, no primeiro mergulho, né, emergiu a dimensão identidade. Mas na visão preliminar do corpus, antes de qualquer leitura, então nós preparamos o corpus e submetemos ao Iramutec, e ele forneceu essa nuvem de palavras onde a palavra não, o advérbio não, teve maior frequência e ficou destacado, né? E aí a gente se questionou, né? No primeiro momento, nós registramos isso, porque o advérbio não teve maior frequência e está interligado aos sistemas periféricos, formação, professor, experiência e vida. Então, aqui nós temos a nuvem de palavras e, ao lado esquerdo, né, ao lado direito, análise de similitude, que são gráficos criados pelo imagens, né, criados pelo Iramutec.
Então, isso aqui aguçou a nossa curiosidade. De que forma esse advérbio ele vai aparecer, né, um advérbio de negação, nos dados? Então, isso aqui foi muito importante, principalmente para a nossa escrita, para nos inspirar, refletir, buscar leituras nessa direção. Bom, então, olha só. Nós tivemos aqui uma das unidades que é História, Trajetória Acadêmica e Desafios Profissionais em Tempos de Pandemia. Sou surda, oralizada, minha infância. Se fosse para contar, daria um livro imenso, cada história entre alegria e tristeza. Primeiro falaria da minha tristeza dentro de uma sala de aula. Não foi fácil estudar naquela época, não foi fácil de interagir com os colegas de sala. Isso aconteceu quando estudava na 4ª série do ensino fundamental no colégio IPEP, que ficava na Epitácio Pessoa, aqui em João Pessoa. Tinha uma professora chamada Lourdes. Nessa escola não fiz muita amizade, pois existia preconceito pela minha pessoa. A professora era recebida com abraço e carinho os alunos, né? Então, quando chegava para abraçá-la, lá ela se sentia rejeitada, né? Por ser gordinha, por causa do peso, ela não aceitava que abraçasse, né? A professora ficava triste com esse posicionamento, chorava, pedia aos pais para tirarem da escola e não aceitavam, né? Que ela não sabia, enfim, a criança não era aceita na escola nessa direção, tá? Outro móvel, né? Foi um móvel para a formação continuada. O que mobilizou os professores a fazerem parte dessa formação? Então, alguns professores eles já tinham a formação na área de tecnologias educacionais, promovido pela Secretaria de Educação, ok? Outros não. Então, a parte laranja são justamente as participantes que sinalizaram nunca ter participado de uma formação no campo das tecnologias educacionais na perspectiva da educação matemática inclusiva. Bom, para interpretar e compreender, nós articulamos as unidades temáticas de análise e nós percebemos que esse não aqui corresponde à ausência de algo. A ausência de quê? Né? De forma bem objetiva. A ausência de uma escola autenticamente inclusiva, ausência de formação específica para o uso e criação de recursos digitais para o ensino de matemática. E aí nós percebemos que encontramos uma grande pérola, né, do ponto de vista poético, a capacidade humana de recriar-se, transformando ausências e desafios em verdadeiras pérolas. Porque o contexto difícil que nós percebemos nos fios de histórias narrativas autobiográficas, nós percebemos também a força que essas professoras tiveram de superação a esses obstáculos, a essa postura excludente que muitas vezes a escola ela apresentava. No segundo mergulho, emergiu a dimensão colaborativa, né? E na visão preliminar do corpus, nós tivemos, tanto na nuvem de palavras como na análise de similitude, a palavra trabalhar como centro, né? E aqui eu tenho trabalhar juntamente com a palavra gente, enfim. E aí surgiu alguns questionamentos, né? Como as professoras que ensinam matemática desenvolvem o trabalho no contexto de educação especial no estado da Paraíba? Elas apenas utilizam ou também criam recursos? Caso afirmativo, quais são esses recursos e quais poderão ser compartilhados no processo formativo? E aqui são justamente momentos que nós tivemos na formação de professores, onde as professoras puderam compartilhar recursos que elas utilizavam, vivências que elas tiveram no contexto da educação matemática, na educação especial. Aqui eu tenho uma professora trabalhando educação matemática financeira, onde ela faz um trabalho com cédulas e leva as crianças ao supermercado, ao banco, tá? E aqui um recorte, né, um bonequinho construído pela professora Dorina, onde ela ensina a questão do conceito de número, né, utilizando esses pregadores aqui, um bonequinho, elas compartilham essas criações na formação.
Aqui são os saberes compartilhados sobre o uso e criação de tecnologias para o ensino de matemática. Se você apontar a câmera do seu celular para esses QR Codes, vocês irão perceber, tá? Vocês irão, na verdade, ter acesso aos sites, aos recursos que elas compartilharam. Então, eu fiz aqui um recorte, né? A Fran e a Vanessa utilizam o H-Virtua na sala de aula, o G-Compris pela Fran também e Vanessa, deixa eu ver, o Racha Cuca pela Frida, o Wordwall pela Dorina, enfim. Aqui são alguns recursos que elas já conheciam e puderam compartilhar. Bom, no momento de formação também, nós tivemos momentos de acolhida, onde eu recebia, né, as professoras e, num primeiro momento, eu acolhi trazendo uma mensagem, uma música, uma poesia, e a gente colocou para o grupo que elas poderiam também, era responsabilidade delas também fazer as acolhidas, as formações. Tá? Então, foi um processo bem interessante, tá certo? Que elas traziam, na verdade, esse momento nós chamamos de sessão reflexiva, porque elas traziam músicas e poesias voltadas muito para o momento que elas estavam vivendo. Por exemplo, Dias Melhores Virão. Né? Então, essa música trata justamente de uma esperança de dias melhores, porque elas viviam um momento de pandemia, eram dias difíceis, né? Amigo aprendiz, então foi interessante também que elas me fizeram uma surpresa, né? Uma das participantes que fez a acolhida, elas conversaram entre si e fizeram um vídeo coletivo, um vídeo junto, para iniciar uma das formações. Então, achei isso muito interessante e importante nos momentos de formação, ter um momento de acolhida, mas desse momento surgiram as unidades reflexão, medo e ousadia. Então, aqui tem um trecho da fala da professora Fran que diz o seguinte: eu aqui perturbando a colega, me ajude, ela me ajudou. Eu cliquei no primeiro jogo que eu vi e com as instruções dela, assim, eu sou muito medrosa, eu tenho medo de encarar, enfrentar com medo, né? Então, ela coloca aí justamente essa questão do medo, e Paulo Freire, Shaw, ele diz o seguinte: quando falo com professores, o medo é uma presença palpável que ronda pela sala. Suspeito que a maior parte das pessoas sente esse medo, mas não fala abertamente sobre ele. Devemos investigar esse fantasma do medo que paira sobre a cabeça do professor quando ele dá aula. O medo da punição só pode ser uma porta aberta para outros medos que bloqueiam o caminho da transformação do professor. Então, a gente percebeu através desse relato a importância de um cenário formativo, os professores eles terem liberdade, né? Liberdade para criar, para falar, para se posicionar, porque notadamente elas tinham medo até de explorar os recursos que estavam sendo disponíveis ali naquele momento de formação. E através do diálogo, da parceria, do trabalho colaborativo, esse medo ele foi diminuindo, na verdade, porque Paulo Freire coloca também que o medo muitas vezes é necessário, né, do ponto de vista de cautela, de reflexão, mas ele não pode castrar o professor do seu ato produtivo, criativo. Bom, para interpretar e compreender, não é, refletindo os achados, nós vimos que o trabalhar denota a questão da atividade humana, ok? E atividade, sentido, desejo e necessidade de usar e ou criar recursos materiais com meio de garantir a inclusão de alunos com deficiência se constituíram um móvel da prática usada, criadora, realizada com a intenção de romper as diferentes barreiras existentes no processo de ensino de matemática. Aí emergimos, poeticamente, com um verdadeiro tesouro perdido, revelado nas práticas, diálogos, poesias e músicas, reflexões, experiências e recursos compartilhados. Por fim, pessoal, no terceiro mergulho, nós emergimos com a dimensão criativa. Tá? E ao fazermos a pré-análise dos dados, via software Iramutec, nós tivemos uma nuvem de palavras, ok? E análise similitude, nós tivemos aqui a palavra mais como centro, né? Como termo central. E aí nós pensamos, né, quais aspectos foram considerados intensos para os participantes, já que tinham mais como termo central.
Na visão das professoras, a formação mobilizou novos saberes relacionados ao uso e criação de tecnologias educacionais para o ensino de matemática no contexto da educação especial. Se afirmativo, quais foram, né? Então, aí faz parte da nossa curiosidade epistêmica, né, epistemológica. E aí foram os artefatos digitais e analógicos, né? Alguns artefatos produzidos pelas professoras no final da formação. Elas criaram vários materiais. Esses materiais, em virtude da pandemia, foram entregues aos alunos. São materiais, muitas vezes, recicláveis, né? Mas a verdade é que faziam sentido para as professoras, além dos recursos digitais também, porque elas criaram jogos. As professoras também exploraram aqui o uso da realidade aumentada, o que era algo novo para elas não conheciam a realidade aumentada. E foi bem interessante que elas utilizaram a realidade aumentada para o ensino de Libras também. Então, foi algo que em nenhuma das pesquisas, né, que a gente realizou no mapeamento sistemático de literatura, nós percebemos nenhum professor, no âmbito nacional ou internacional, de 2015 até o período do mapeamento, ninguém jamais tinha utilizado realidade aumentada numa formação de professores no contexto da educação especial, principalmente para o ensino de Libras. Tá? Aqui no vídeo, né, eu vou só explicar para vocês, a professora Vanessa, ela está utilizando esse vídeo aqui, o aluno ele tinha acesso a apontar a câmera do celular, tá ok? E aí a realidade aumentada é ativada. E ela está explicando os números, tanto em Libras, tá ok? Como os símbolos convencionais que nós conhecemos. Reflexão dos criadores sobre o design de informação. Nós temos aqui um vídeo narrativo, a professora, eu não sei se... Estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência em participar da oficina Comos Criativos. Para mim foi muito gratificante. Eu tive a oportunidade de ampliar os meus conhecimentos com o uso das tecnologias educacionais. Dá para ouvir, não? Eu tive... Sim, sim. Sim, sim. Dá para ouvir a professora falando, não? Sim, está claro. Dá? Vou voltar lá, então. Sim. Estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência em participar da oficina Comos Criativos. Para mim foi muito gratificante. Eu tive a oportunidade de ampliar os meus conhecimentos com o uso das tecnologias educacionais. Eu tive a oportunidade de aprender a como criar jogos digitais no WordWall, edição de vídeos, realidade aumentada, robótica, aplicativos educacionais. Então, tem sido muito gratificante e muito favorável à minha prática pedagógica. Nós sabemos que a criança com deficiência, ela tende a se concentrar, a ficar mais concentrada, quando a atividade ela desenvolve vários sentidos. E trabalhar com jogos, com o uso de tecnologias educacionais, oportuniza a criança a desenvolver vários estímulos, né? Então, promove a interação, a socialização, é muito gratificante, né? E eu quero agradecer a todos por essa oportunidade. Trabalhar com tecnologias educacionais, quando trabalhar... E aí foi algo bem interessante para a gente o relato dela, tá? Interpretar, compreender, refletindo os achados, um mais aqui indica a questão da capacidade, né, do potencial da criatividade humana. Na busca ao longo da formação, de forma corajosa e transformadora de conhecimentos relativamente novos sobre o uso e criação de tecnologias educacionais, tais como a criação de jogos digitais, o uso de microcontroladores, que elas puderam também explorar, e a realidade aumentada com desejo consciente de incluir de forma autêntica ao longo do processo criativo. Nossos achados, né, apontam que novos e velhos artefatos ganham seu valor na ousadia das práticas dos professores que ensinam matemática quando são utilizados ou criados de forma intencional.
Qual foi, na verdade, o novo emergente, né? O novo emergente surgiu das unidades temáticas de análise, tá? A nossa dimensão colaborativa, dimensão identidade, dimensão criativa, elas precisam sempre estar articuladas para que possa surgir esse novo emergente, tá? A partir desses dados aqui, mobiliza-se o design colaborativo na formação continuada, a praxis criadora no processo de criação de artefatos, tá, ok? Para além apenas da gente falar sobre inclusão, é importante materializar esse processo. A formação continuada de professores para a criação de jogos digitais, com foco no ensino de matemática, o uso da realidade aumentada em contexto inclusivo. Todo esse processo aqui caminhou para possibilitar, né, propiciar a praxis inclusiva. Resumindo, a praxis, na verdade, ela vai emergir quando essas dimensões elas estiverem bem articuladas, né? A dimensão identidade, a dimensão colaborativa e a dimensão criativa, dentro desse contexto aqui. Apenas nesse momento que a gente percebe que emerge a praxis inclusiva. Não adianta apenas você estar na dimensão criativa e não ter o aspecto colaborativo ou identitário nesse processo. Para finalizar, né, a gente vai retomar um pouco a nossa questão de pesquisa, que diz o seguinte: como a prática criadora, desenvolvida com professores que ensinam matemática no contexto da educação especial, pode propiciar a praxis inclusiva? Então, ao associarmos nossos achados nas dimensões identidade, colaborativa e criativa, navegando nas águas da praxis criadora, após evidenciarmos por parte das professoras que ensinam matemática no contexto da educação especial uma postura ativa, reflexiva e crítica na construção dos artefatos, ao ressignificarem um mundo nas relações sociais estabelecidas em um design colaborativo de formação, é que alcançamos a praxis inclusiva. Bom, o fim da viagem, né? Assim, defendemos que o uso e criação de tecnologias educacionais no movimento da praxis criadora contribui significativamente para que o aluno público-alvo da educação especial tenha acesso a diferentes saberes matemáticos e que a prática de ensino à luz das relações com o saber, por meio da mediação como princípio educacional, pode contribuir para a superação de dificuldades, favorecendo processos de aprendizagem e, consequentemente, a inclusão. Neste panorama, a formação continuada de professores com base em um design colaborativo pode contribuir para que esse tesouro possa ser encontrado por outros aventureiros criativos, fortalecendo as práticas de ensino de matemática no contexto da educação especial, bem como as pesquisas no âmbito da educação matemática inclusiva, contribuindo para enriquecer, esperançar e embelezar o mundo com a boniteza da vida em um movimento de solidariedade, empatia, renovação, ressignificação e transformação da sociedade em favor de todos. Bom, e aqui fica a nossa gratidão, tá? A gente vai finalizando e o anseio por outras aventuras além mar. E, na verdade, eu já estou nessas outras aventuras, né? Que correspondem ao nosso pós-doutoramento. Então, o nosso estágio pós-doutoral trata-se de uma nova aventura. A gente, com fé em Deus, vamos descobrir novos aspectos nesse oceano de possibilidades que corresponde à pesquisa no âmbito da educação matemática. Pessoal, muito obrigado pela atenção, tá? Gratidão a Deus, gratidão à professora Patrícia pela parceria, pela amizade, pela confiança no nosso trabalho e gratidão a vocês também. Muito obrigado. Gratidão ao pessoal da secretaria que forneceu espaço aqui para me apresentar. Obrigado também, tá? Gente, estou à disposição para as perguntas, questionamentos. Prontinho, agora vamos poder depois as perguntas aí.
O Reinaldo tinha levantado a mão? Oi? Eu vou deixar Direto, essa tô à parte disposição. mais com os colegas, porque nós já perguntamos Eu só- bastante, né, Edvanilson, na época, mas se precisar, estou por aqui. Eu e Edvanilson estudamos bastante sobre praxis, né? Eu também usei. Lembro ainda na disciplina da professora Patrícia, quando a gente leu aquele livro, né, Edvanilson, sobre a praxis, muito interessante. Eu levo ele para muitas coisas que eu vou fazer. E essa questão da praxis, ela é muito, só, né, uma introdução, mas ela é muito mais além do que aquilo que a gente sempre acostuma, né, a falar sobre praxis no sentido de prática e teoria, vamos dizer assim, né, dentro de uma superficialidade. Então, quando a gente vai estudar a praxis de modo mais profundo, a gente entende que é algo muito mais dialético e filosófico, né, nesse sentido, e que dá um corpo e uma base muito forte para tudo que a gente vai trabalhar e estudar, né? Então é isso. Aproveitando e passando a referência, né, que nem esse livro aí, que realmente eu acho que é muito interessante, que é a Filosofia da Praxis do Vasquez, né? Então, realmente, se aprofundar nele é bem interessante, que foi o que o Edvanilson acabou fazendo e a Ana Paula também acabou utilizando, né? E tudo começou numa disciplina quando eles apresentaram. Eles ganharam a missão de pegar o livro e apresentar durante a disciplina, né? Na época, um sofrimento, né, Ana Paula, mas, como se diz, valeu a pena o desespero. Bom, Reinaldo, acho que agora é você. Então, Edvanilson está ouvindo? Sim, sim. Estou ouvindo, você está me Eu não ouvindo? tinha levantado a mão, mas alguém falou que eu tinha levantado e eu já levantei. Então, tinha tido oportunidade. E a sua internet está... Nós não estamos te ouvindo, Reinaldo. Tá falhando Perdi bastante conexão, aqui. gente, que era desculpa. minha, mas é a dele, né, professor? Já tinha perdido, agora voltou. Não sei como é que está agora. Para mim está aparecendo conectado. Não sei se vocês. Agora está, mas a gente não... Eu não escutei. Está falhando. Está ouvindo? Agora sim, mas não estou sei. perdendo a conexão. Tá um pouco apareceu, falhando. perdeu. Eu vou parar o meu compartilhamento, tá ok? Isso. Tá bem ruim a sua, tá tudo meio quadriculadinho, até a sua imagem e o som, Reinaldo. Tá ruim. Bom, então vou passar a vez. Até que Se melhorar, eu volto a falar. restabeleça aí a conexão do Reinaldo, eu acho que eu vou também fazer um breve comentário aqui sobre a apresentação do Edvanilson. E começo parabenizando, né, por essa linda apresentação aí que ele fez aí, e já também como foi uma defesa, né, da tese dele. Eu queria pelo menos assim abordar sobre dois pontos fundamentais que também vai até servir depois de parâmetro também para que eu consiga depois descrever um pouco na minha tese sobre esses dois pontos que eu queria que tu... Na verdade, sobre um desses pontos que eu vou comentar aqui, Edvanilson, que é sobre o mapeamento sistemático. Assim, em relação... Mas primeiro eu quero falar sobre... Eu queria que tu falasse um pouco, na verdade, que para mim não ficou bem claro sobre os diálogos virtuais face a face que você comentou,
E assim eu fiquei bem curioso, porque foi na época da pandemia também que você falou, e trabalhando com essas, com o público, né, o participante da pesquisa ali, de certa forma, aonde você abordava esse tema, né, que é tão, assim, é muito discutido hoje, né, também esse tema aí sobre a questão dessas deficiências que você citou. Como foi feito? Foi por meio do Google Meet esses diálogos virtuais, face a face, Edvanilson? Sim, Marinildo. Nós chamamos de diálogos virtuais face a face todo ao longo de toda a oficina que foram gravados. Então, não era assim uma apresentação, um monólogo, mas nós dialogávamos junto com eles, trazíamos propostas das tecnologias, colocávamos quais tecnologias gostariam de ser exploradas, e a partir do momento que a gente ia dialogando, né, esses diálogos nós chamamos de diálogos virtuais, né, porque foi via Google Meet. E face a face, porque foi assim como os nossos encontros. Então, nós definíamos o tema da próxima oficina. Tudo foi conjunto, na verdade. Um design, assim como a gente coloca, um design colaborativo. Desde o momento da primeira formação até os demais. Tá? Então, cada momento de formação, nós definíamos juntos. O que é que nós vamos apresentar no próximo? O que é que nós vamos estudar no próximo? Que tipo de tecnologia? O que vamos compartilhar? Vamos compartilhar primeiro o que nós já trabalhamos, para depois de explorar novos. Então, a gente sempre foi dialogando dessa forma. Então, esse processo dialógico de formação, nós chamamos de diálogos virtuais face a face, que era feito junto com cada um. E toda a formação ela foi transcrita. Então, nós utilizamos um programinha, na época, que é o Web Computer, né? Que, através do Google Meet, você grava o áudio, e eu transcrevi todos os áudios através, por escrito, na verdade, transcrito, né? Através desse software. E a gente preparou esse material para que fosse analisado no Iramutec, né? Para pré-análise. Mas foi assim o diálogo virtual. Ok? Legal. Uhum, sim, sim. Inclusive, essa era a segunda dúvida em relação a essas análises, mas você acabou explicando já aqui ao longo agora, nesse momento. Edvanilson, agora voltando a outra questão você falou um pouco sobre a questão do mapeamento, chamado revisão sistemática da literatura, né? Que é, na verdade, um pouco sobre o mapeamento sistemático. Eu pretendo fazer isso, né? Na verdade, eu já dei início nessa revisão sistemática de literatura. Eu ainda fico um pouco na dúvida em relação à revisão sistemática da literatura e o mapeamento sistemático de literatura. Porque, assim, alguns estudiosos, por exemplo, que nem o Lau e o Bradley, do qual eu estou me amparando para escrever essa revisão sistemática de literatura, ele aponta pelo menos aqui 9 etapas, desde da questão da definição da pergunta até, vamos supor, apresentar uma conclusão e as evidências desses estudos, até no 9º passo. Só que, por outro lado, existe... Edvanilson, está me ouvindo? É que está travada a sua tela. Estou ouvindo. Está meio travada aqui a tela, mas eu estou ouvindo. Meu áudio está bom ou não? Sim, tá. Mas alguns outros estudiosos não contemplam 9 passos, e contemplam, vamos supor, apenas 5 etapas. Entendeu? Então, assim, pelo que eu estou lendo, alguns autores eles abordam com mais profundidade sobre essa revisão sistemática de literatura, e outros abordam um pouco mais superficial, contemplando ali apenas 5 passos, vamos supor. Eu não sei se também depende do trabalho do qual a pessoa está escrevendo, que há a necessidade de um aprofundamento nesses passos, eu não sei, nessas etapas. Mas o fato é que, por exemplo, esse Lau, ele apresenta 9 passos, segundo o Lau 2002. E aí, essa era a pergunta, assim, em relação, nesse sentido. Existe
uma quantidade de itens que deve ser abordado nessa revisão sistemática de literatura. Se você puder explicar um pouco sobre isso, eu agradeceria bastante também. Olha, primeiro passo, Marinildo, é que é importante você verificar com a professora Patrícia se realmente vai valer a pena você fazer uma revisão sistemática ou um mapeamento sistemático de literatura. Na época da minha qualificação, né, o professor João Coelho, né, ele disse, Edvanilson, é melhor você fazer um mapeamento do que uma revisão. Primeiro, porque na revisão sistemática de literatura, parece que não contempla literatura cinzenta, ou seja, que são teses e dissertações, e o mapeamento contempla, né? Então, para evitar qualquer tipo de problemas futuros, né, assim, do ponto de vista de reconhecimento da tese, eu sugiro que você utilize conceitos de mapeamento sistemático. Então, você pode utilizar na tese, então foi o que eu utilizei, características de um mapeamento sistemático de literatura. Eu não utilizei revisão sistemática, porque existe diferença entre essas técnicas de mapeamento, entendeu? Então, Marinildo, está me ouvindo? Alô? Oi, Giovanilson, eu estou ouvindo sim. Você entendeu o que eu falei? Entendi um pouco, assim, entendi. Então, é importante você verificar com a professora Patrícia se o que você está fazendo, você vai dar continuidade a uma revisão sistemática ou você vai migrar para um mapeamento sistemático de literatura. Eu utilizei o Kishman e são bem semelhantes, tá certo? Agora, a diferença é justamente sobre o que você vai pegar para corpus da pesquisa, tá bom? Nesse caso, o meu mapeamento sistemático foi com base em teses e dissertações. Eu não utilizei, por exemplo, artigos, livros, não. Meu mapeamento foi com base em teses e dissertações. Então, para isso, uma revisão sistemática não é interessante eu classificar, porque ele chama de literatura cinzenta. Então, eu nem me aprofundei muito sobre isso. Eu parti para que a orientação, né, do professor João Coelho, e trabalhei com mapeamento sistemático de literatura, não revisão sistemática. Tá certo? Eu vou dar uma saidinha aqui, que eu vou reiniciar, porque aqui eu não estou vendo muita gente, só a Karina mesmo e os demais, a câmera está bem. Tá bem, eu vou dar uma saída e já entro. Vou dar uma... Eu acho que as outras estão fechadas, não estão? Isso, acho que as outras três que eu não está vendo estão fechadas. A tua está aparecendo agora. Melhorou agora ou não? Melhorou, Ivanilson. Bom, não sei se respondi ao Marinildo, se eu consegui esclarecer para ele, mas é isso. Agora o Marinildo sumiu. Hoje tá... São os cúmulos nimbus. Está chovendo aí? Então, professor, está chovendo aqui, viu? Aqui tá... Ah, tá chovendo? Daqui também estava, né? Já, hoje não, agora está bem nublado. Ah, lá está chovendo, então é isso. Não tá, Marinildo? Acho que ele não... Marinildo? Marinildo? Acho que ele foi socorrer o Joshua lá, alguma coisa. Bom, deixa ele, se alguém quiser mais alguma pergunta. Vocês conseguem me ouvir? Ah, agora sim. Ah, tá. É que talvez... É que você não estava abrindo o áudio. O Divanilson tinha perguntado se você estava ok da pergunta que ele respondeu. Sim. Ainda resta um pouco de dúvida, mas eu acho que, assim, do que o Edvanilson falou,
Eu acho que está um pouco mais claro, mas em relação à revisão sistemática, como você falou, Edvanilson, que contemplaria uma forma mais geral, seria isso? O mapeamento seria mais voltado para as teses e dissertações, as buscas ali? Porque na revisão você não vai utilizar teses e dissertações, você não utiliza a literatura cinzenta. Uhum. Certo? Uhum. Na revisão são só artigos, né? Você pega geral, não é isso? Você não utiliza literatura cinzenta, né? Porque a tese e dissertação já é uma revisão de revisões, né? Então na verdade, você utiliza no mapeamento é que tem essa característica, a revisão não. A revisão é como se você utilizasse as fontes primárias, pelo menos é o que eu entendo. Entendeu? Fontes secundárias já fica para um mapeamento sistemático, mas essas fontes que nós utilizamos, que eu utilizei no caso de teses e dissertações, eles chamam de literatura cinzenta, alguns autores. Então fica mais característico um mapeamento sistemático de literatura. É algo mais objetivo, uma revisão é algo mais ampla. Inclusive no curso de computação, quando eu fiz o mestrado, poucas pessoas se ousavam fazer uma revisão sistemática. Eles utilizavam mapeamento sistemático, nunca revisão sistemática. Tá certo? Então, sempre nessa linha. Agora, claro, você pode utilizar indícios ou você pode se inspirar em tal autor, numa revisão de literatura, aos moldes de uma revisão sistemática, de um mapeamento sistemático, nessa linha. Então, mais ou menos nessa perspectiva que eu estava querendo dizer, Edvanilson. Por exemplo, essa revisão sistemática da literatura que eu dei início, por exemplo, ela é pautada nesses 9 passos, como eu lhe falei, aqui do Lau, entendeu? Lau e Bradley, 2002, que ele aborda pelo menos 9 passos, que a primeira é a definição da pergunta científica, especificando população e intervenção de interesse, segunda é identificar as bases de dados, entendeu? Até apresentar uma conclusão sobre aqueles estudos, assim, de uma forma bem sistemática mesmo, como diz o próprio nome, né? Mas aí inclui também toda a questão de inclusão e de exclusão dos estudos, e quais foram os critérios de inclusão e exclusão, critérios de inclusão, quais foram as palavras-chave, entendeu, que você utilizou ali no campo de busca, quais foram as plataformas de busca, enfim, toda uma... por etapas, entendeu? Inspirado nesses 9 passos aí desses autores. Aí, por exemplo, será que poderia ser usado isso numa tese? É possível com essas o que eu essas utilizei características? Claro que pode, assim, eu não vejo problema, até porque são o mesmo passo do mapeamento sistemático. O que muda é o que você está pesquisando é o conteúdo. Você vai fazer uma revisão, mas você vai pesquisar artigos, livros, teses, dissertações, TCC, enfim, você tem que... Entendeu? O que é que você está vendo esse detalhe? Agora, os passos são comuns, há um mapeamento e a revisão. Você tem questão de pesquisa, definição de repositório, você tem critérios de inclusão e exclusão. Sim. Todo esse processo tanto faz o mapeamento quanto a revisão. Tá ok? O que você pode definir é que você pode, assim, na verdade, para não ter a obrigação, né, e ter o compromisso de tratar de uma revisão sistemática, você pode definir que trabalhou os moldes de um mapeamento ou seguir os critérios indicados por LOL 2002 para a revisão de literatura que você fez. Pronto. Não precisa utilizar o termo revisão sistemática de literatura, eu acho. Entendeu? Sim. Entendi, Edvanilson. Entendi, sim. Eu não utilizaria. Não vi o seu trabalho, mas eu não utilizaria. Utilizaria os moldes, o processo, que é importante. Porque é uma busca eu acho que exatamente isso. Você precisa disso, né? Desse protocolo de pesquisa. Né? Isso. De um protocolo. Ele apresenta aqui também, dessas etapas, né, os protocolos de pesquisa também. Mas eu acho que o que estava faltando realmente é esse detalhe também que você falou aqui.
Porque se eu digo que ela é uma pesquisa, uma revisão sistemática de literatura, mas eu acho que deve ser o viés só apenas, né? Como você falou agora. Qual foi o termo que você usou, Edvanilson? O quê? Qual foi o termo que você Protocolo? utilizou? Não, é para não ser uma revisão sistemática de literatura. Antes disso, você falou o nome. Com indícios, Mapeamento não. sistemático? Não, com indícios de revisão de literatura, uma coisa assim. Cinzenta que ele falou? É isso? Não. Que ela Aos não é moldes, totalmente né? como aos moldes, exatamente. Exatamente, entendi. Obrigado, Só uma Edvanilson. dica, né? Nada. O Reinaldo e tem a Silvânia aí, habilitado. Pode ficar à vontade aí. Bom, eu mudei de cômodo para ver se melhora a conexão. Como é que ficou? Câmbio? Estão me ouvindo? Ficou Sim. bem melhor. Melhorou? Agora eu estou do lado do modem aqui. Se tiver ruim, não tem como. Então, Edvanilson, primeiro, como eu havia falado, né, para a gente que está na caminhada, é sempre bom, né, a gente ver o resultado de um trabalho, que a gente sabe que dá muito trabalho, né, parabéns aí pela trajetória durante essa produção, e é inspirador para nós, né, que estamos aí diante do desafio também de trilhar, né, essa caminhada. Então, parabéns aí pelo seu trabalho e sucesso nessa nova empreitada aí, nesse novo emergente. Então, aí você comentou, acho que sobre o curso, né? Eu acho que você fez a produção de dados a partir da montagem de um curso, né? E a minha pergunta com relação ao curso é como é que foi estruturado, como é que foi montado, qual foi o ponto de partida? Foi você que levou uma proposta? Foi você que levou só uma ideia e foi construindo junto com os professores, a partir das demandas deles? Como é que vocês chegaram nesse desenho, nessa configuração do curso? E as propostas durante o curso? As propostas de criação de e-mails, de materiais, como é que foi feito isso aí? O curso, na verdade, nós chamamos de oficinas, né? Demos um título, foi oficinas, um curso de extensão. Os professores foram certificados, né, com uma carga horária específica. Mas tudo foi delineado junto com os participantes, ou seja, o que a gente chegou para apresentar foi a ideia de criar oficinas em frente à necessidade que estava da pandemia. Os professores não sabiam utilizar alguns recursos tecnológicos. Google Meet, por exemplo, era uma novidade para muitos. E a gente colocou para a fundação a nossa tese, nosso objetivo. E aí, juntos, criamos o título, como os criativos, foi junto com eles. E toda a proposta do curso, quantidade de encontros, horas, dias, momentos, foi feito em conjunto. O currículo do curso, feito em conjunto, dialogando junto com os participantes. A forma de ingresso para o curso, carta de intenção, foram feitos junto com a equipe de formadores da FUNAD. Então, como a gente assumiu uma ideia de um design colaborativo, não fazia sentido eu chegar com o curso todo pronto e aplicar com eles. Na verdade, a gente construiu e delineou o curso juntos. A outra pergunta, Edvanilson, é que foi educação inclusiva, né, na modalidade de educação especial, né? Todos esses professores, eles trabalhavam exclusivamente com alunos na educação especial? Eram todos em turmas específicas de educação especial? Sim. Foi até um pedido que eu, assim, quando eu conversei com a professora, porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, é um termo muito amplo. Então, existe uma galera que trata sobre inclusão, a questão, a inclusão no âmbito racial, a inclusão no âmbito do discurso LGBT, a inclusão em vários âmbitos. A inclusão é algo muito amplo. E a gente precisou ancorar nosso olhar de que ponto essa educação matemática inclusiva?
é no campo da educação especial. Então, na educação especial, nós olhamos pessoas, né, o aluno com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Okay? Porque é a diversidade humana. Então, é muito amplo esse eixo da diversidade. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo colocar. Então, nós focamos na educação especial. Então, todos os professores que participaram da pesquisa atuavam na educação especial, com alunos, tinham algum aluno com deficiência. E na FUNAD, que é uma fundação de amparo à pessoa com deficiência, temporária ou permanente, lá só tem pessoas com deficiência de todos os tipos. Então, foram professores dessa fundação. Tá ok? Que ensinam matemática para esse público. Não, entendi sim, Edvanilson. É uma diversidade, aí, né? Diversidade e inclusão, um termo muito amplo, discutido. Se a gente vai para o grupo da diversidade cultural, enfim, aí você tem um grupo indígena, você tem quilombola, você tem, enfim, N tipos de termos que, na verdade, é esse viés, né, de respeito à diversidade humana. Mas dentro dessa diversidade humana, o nosso foco, o nosso olhar estava justamente para as pessoas, né, para alunos públicos da educação especial, como a gente colocou no início. Imagina uma criança que precisa de um cuidador para ir para a escola, para permanecer na escola, agora não ter escola, não ter ninguém que o leve, e agora ele ter aula via Google Meet, por exemplo. Como é que faz? Se já era difícil para um aluno com desenvolvimento típico, imagine para uma criança público da educação especial. Então, foi essa a nossa preocupação naquele período de pandemia. Vou ligar aqui o computador, tá? Mudei de sala. Eu havia lhe feito essa pergunta porque você falou aí agora que a FUNAD ela atende exclusivamente alunos na modalidade de educação especial, né? Aí ficou claro, todos os alunos dos professores são alunos que estão no TGD, né? E, de alguma forma, tem algo relacionado ao TGD. Só para diferenciar dos alunos que, dentro da política de educação inclusiva, eles estão dentro de uma aula de ensino regular, né? E ali coexistem essas duas modalidades de ensino, né? Mas ficou claro aí que você falou. Na verdade, as crianças... na verdade, assim, crianças com transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação entre crianças com deficiência, transtorno do espectro do autismo, todos eles devem estar no ensino regular, todos. Entendeu? Agora, claro, alguns precisam de um suporte, que é a questão do atendimento educacional especializado, né? Que a LBI, ela garante que um cuidador na educação básica, mas educação especial, hoje, na perspectiva da educação inclusiva, o aluno ele precisa estar na escola junto com o aluno regular. Isso é que é inclusão. Sim. Entendeu? Uma coisa, só a última pergunta aí para abrir para os colegas também, que você fala da praxis inclusiva, né? E você e a Ana Paula mesmo falou aí que vocês já se aprofundaram bastante nesse estudo, né, da praxis em Vasquez, né? E ela tem um componente de transformação social. E aí você até colocou lá no final, né, transformação da sociedade, lá no final dos seus resultados. Como é que você conseguiu acompanhar e ver essa questão dos resultados da praxis no sentido de transformação social entre os participantes? Visualizar a praxis ela se revelou ao final da pesquisa através do relato das participantes, nossos elos criativos. Quando uma professora ela chega num processo formativo que ela tem medo, que ela não conhece o que ela está trabalhando e ela desbrava, ela recria-se e ela se apropria de determinado saber, leva para a sala de aula e verifica o aluno utilizando, porque foi isso que ocorreu na formação. A formação não foi para ele ensinar depois, a formação ele já estava colocando em sala de aula. E ele vê o resultado do trabalho, que valeu a pena vencer o medo, vencer os obstáculos, e que ele percebeu mudança
sua sala de aula, é esse movimento que nós entendemos como praxis inclusiva. Não só mudança na sala de aula, mas mudança internamente nele, na sua constituição humana. Ele percebe que ele é capaz de recriar-se e criar, através de um determinado material, possibilidades que propiciam um processo inclusivo. Ele não fica no discurso, apenas no estudo, ele não fica apenas na criação de um material, ele acompanha esse processo e ele cria possibilidades, ele reflete, ele passa a refletir nesse processo, ao longo desse processo, de forma crítica, não é? Então, isso é que a gente entende como transformação social. É uma gota no oceano, mas é parte de uma transformação. É um início de um processo de transformação de uma postura docente. Antes ele não podia criar, ele não sabia, não tinha elementos, não tinha instrumentos. Agora ele tem. Esses instrumentos que ele aprendeu não foi só com o mediador, foi entre os seus pares. Isso que nós definimos sobre um processo de cadeia criativa. Ele aprendeu com um, o outro colega, associou, criou, aplicou, transformou, refletiu e percebeu que realmente ele teve uma postura de uma praxis inclusiva, que não é só um momento. Essa praxis ela precisa ser contínua. Mas é nesse movimento que eu entendo que a praxis inclusiva ocorreu. Entendeu? Entendi. Sim, sim. E aí ele transformando ali, conseguindo fazer esse movimento, incluindo e até pela própria transformação, certamente vai haver um impacto também além da sala, né? Além da sala de aula, por intermédio do aluno, né? No sentido no ponto de vista da praxis em si, né? Com certeza. E é um processo contínuo, né? Que ele se apropria, nós chamamos imóvel, né? E há um processo de desenvolvimento, né? Um desenvolvimento humano, não só do professor, mas do aluno e do meio social como um todo, né? Porque esse aluno ele passa também a se constituir, assim, um sujeito ativo no seu processo de aprendizagem. E o professor também, que outrora não tinha essa confiança, não tinha essa segurança. Já é um sujeito singular, cheio de marcas, mas que está ali produzindo, né? Buscando algo novo para o educando, né? Obrigado, Edilson. Vou deixar a vez aí para Nada, Silvana. obrigado pela pergunta, Obrigadão. excelente pergunta, né? Muito bom. Silvana. Boa tarde, gente. Boa tarde, Edvanilson. Cheguei atrasadinha, já entrei quietinha, como toda atrasada na sala. Que bom te ouvir falar de novo, ver seu trabalho, parabéns. Edvanilson, a respeito da sua convergência dos dados, eu teria uma dúvida em relação, que daí você tem o corpus da sua pesquisa, e daí você vai trazendo os dados, né? Fios de histórias, escrita reflexiva, vídeo narrativo, e tem também as sessões reflexivas. Essas sessões reflexivas, eu queria que você falasse um pouquinho dela, porque eu não me lembro na sua fala, se essas sessões reflexivas, ela pertence só ao autor da tese ou ela existiu sessões de reflexão mesmo, e se elas existiram, foram assim, em qual momento da produção de dados? Ou você fez um recorte? As sessões reflexivas, elas ocorreram sempre no início das formações, no momento de acolhida. Então, no momento que a gente trazia uma música, nós refletíamos sobre a letra daquela música, sobre aquela poesia, sobre aquela mensagem, e o que é que essa música tem a ver com a nossa formação enquanto professores. Então, as sessões reflexivas ocorreram nos momentos de acolhida e nesse contexto, em que a gente acolhia o grupo, trazendo uma mensagem de reflexão e refletindo como aquela mensagem ela fazia sentido na nossa prática, enquanto professores, enquanto seres humanos, passando por um processo
de pandemia, de distanciamento social, e como aquilo refletia na nossa vida, como aquela canção refletia, como aquela poesia, como aquela mensagem. Então, mais ou menos, foi nesse movimento. Ao longo da... Então, nesse momento, nós chamamos de sessão reflexiva. Ok? E não era um momento apenas trazido pelo... Não foi um momento trazido apenas por mim, eu só trouxe no primeiro momento. Nos outros momentos, acabou a formação, a gente perguntava que ele fazia a acolhida e trazer a sessão reflexiva do próximo encontro. Aí eles se propunham e traziam, a abertura era feita pelo voluntário, pela professora voluntária. Ai, que interessante. Eu achei que se dava no final dos encontros, a sessão reflexiva. Não, esse momento, o momento de acolhida é um momento assim que nós fazíamos sempre ao início. Nós acolhíamos os professores e iniciávamos nossa manhã com uma música, com uma poesia, com uma mensagem, enfim. Então a gente sempre iniciava dessa forma, era no início. Perfeito. Então faz bem Ok? sentido mesmo agora, né? Pensar a sessão reflexiva para o início do encontro. É porque E já você vai chega no momento da formação, você já vai colocando o assunto. Não, acho que os professores precisavam ser acolhidos, né? fazer aquele Eu precisava acolhimento, ser né? acolhido. Então, essa acolhida aí se constituiu as sessões reflexivas. Que ótimo. Ok? É isso. Obrigada, Edivanilson. Passar para o Reinaldo Obrigado. novamente. Obrigado, Silvana. Desculpa o abuso aí, levantar a mão novamente, mas eu achei interessante essa pergunta da Silvana e achei interessante a sua resposta também, porque essa sessão reflexiva no início me parece que é uma reflexão mais aberta, assim, né? Para pensar sobre o próprio sujeito, o seu papel como professor, a sua atuação, a sua história, né? Como ele se constitui. Pelo que você falou, me parece que é nesse sentido, e aí, de fundo, tem uma música inspiradora para isso, né? Que eu entendi ser diferente da sessão reflexiva prevista lá na metodologia da pesquisa colaborativa, né? É isso, Dilmas? É diferente, né? Não, caminha nesse mesmo movimento, só que eu dei uma nova roupagem para esse momento reflexivo, que lá não traz música, e eu trouxe. Entendeu? Eu trouxe poesia, mas é na mesma linha. Né? Não tem, o que muda, na verdade, é a forma como foi utilizado, né? Que lá Ibiapina não utiliza música, poesia, mas tem um momento de reflexão crítica sobre determinado fato material, histórico, real, né? Emergindo da realidade. A diferença é que eu dei um novo. Eu sempre gostei de dar uma nova cara para as coisas. Então, assim, como é uma tese, se eu fizesse tudo que está, por exemplo, que o autor coloca, não ia me sentir algo original, entendeu? Mas os autores que eu sempre li me inspiraram para fazendo coisas novas. Por exemplo, o Novo Emergente não existiu no Souza. E nós criamos, né? Não, é legal, eu achei interessante também o seguinte, como O você professor colocou aí autorizou, agora, a né? professora Patrícia, criamos um quarto tempo de análise. Não, perfeito. Eu estou escutando com corte, não sei se... Como é que tá? Estou escutando o Divanilson com corte, não consegui entender tudo. Tá cortando a fala dele mesmo. Agora ele está congelado aqui, ó. Está congelado. É porque a ideia é sair da gaiola tecnológica, né? Você fica preso. Deixa eu ver.
Agora, tá me ouvindo, não? Sim, Melhorou? Melhorou. Sim. melhorou. Pode Você estava falar. falando, né? Eu havia questionado sobre a sessão reflexiva, né? Que você colocou assim, me pareceu, né, que era um pouco diferente. Você colocou com muita propriedade, né? Que é claro que a gente tem que, no ponto de vista da originalidade, do ineditismo, é livre para criar também, né? Desde que é perfeitamente fundamentado. Mas eu achei interessante, né? Porque lá na Ibiapina a gente faz a sessão reflexiva para pensar sobre um determinado acontecimento, um determinado fato e levantar os aspectos associados a isso que cada um puder contribuir. E para mim me pareceu que da maneira que você colocou ficou para a pessoa refletir de uma maneira mais aberta a partir de uma música, ela se colocar, né, conforme aquilo que ela emergisse dela naquele momento, né? E eu achei assim, aí você pode, por favor, me corrigir se eu estiver tendo a compreensão errada, mas me pareceu interessante essa questão de usar esse momento como uma inspiração e até uma dinâmica para que o participante se sinta mais à vontade para se colocar, para se expor, como a pesquisa colaborativa pede. E eu tenho percebido, no meu caso, que há uma resistência, uma certa reserva do professor com relação a isso, principalmente no começo, quando as pessoas ainda estão se conhecendo, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre o perfil do professor de matemática, alguns anos atrás, uma especialização, e apareceu muito forte isso, né? Que o professor de matemática, ele é muito reservado, que ele não gosta muito de se expor, não gosta muito de expor as suas fragilidades, as suas necessidades. Então, eu tenho percebido que também há essa dificuldade, né? Nesse momento que eu estou trabalhando com os professores, quando tem que se colocar, se expor, até mesmo uma dificuldade, um cuidado em falar ou comentar alguma coisa da aula do colega, né? Me parece que essa dinâmica aí, dessa música, que traz um clima mais suave, mais leve, que você chamou de sessão reflexiva, seja interessante para motivar eles a se colocar nessa condição. E aí eu aproveito também para lhe perguntar, o que você usou, como é que você pensou para que eles pudessem se colocar nessa imersão da pesquisa junto com você, nessas atividades que provocava a reflexão. Para trabalhar, para criar as sessões reflexivas, nós nos baseamos em Luria, Zeichner, a professora Ibiapina também. Nós tivemos, na verdade, várias leituras sobre reflexão, né? E a gente criou esse momento de sessão reflexiva. Na verdade, assim, é inspirador, é acolhedor, porque quem está participando da pesquisa, ela vem com medo, ela vem com receios, né? E a gente não queria esse momento, por isso nós assumimos um design colaborativo, ou seja, para que as pessoas se apropriassem daquele momento. Então, assim, eu só trouxe uma música, tal, mas a música não era uma música ingênua, mas havia intencionalidade do porquê dela ali. Então, quando a gente trata, por exemplo, sobre dias melhores virão, eu estou no processo formativo e a gente começou a discutir, mas por que dias melhores precisam vir? Para que tenham formações presenciais, para que a escola seja realmente inclusiva. Existe uma intencionalidade. Não é uma questão ingênua da gente só ouvir e curtir uma música, mas essa reflexão crítica que os autores colocam. Dias melhores de quê? Dias melhores de uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais empática, uma sociedade onde tenham políticas públicas que realmente sejam efetivas. Então, enfim, a discussão era em alto nível. E aí é quando a gente dialoga com os autores que falam sobre reflexão. Entende? Então, além da estratégia de você trazer uma música, mas é uma intencionalidade e vai do jogo de cintura do pesquisador. Porque se a gente chega para fazer uma pesquisa, se você está como pesquisador e eles estão como participantes, isso não tem nada a ver de colaboração, muito menos participação. Então, você tem uma pesquisa ali muito fria e não foi aquilo que a gente quis assumir. A gente quis assumir um design colaborativo de formação. Um design colaborativo de formação nós construímos juntos, desde o título da extensão até todo o processo. A gente faz juntos. O conhecimento é só eu que tenho? Nada, os professores
carregam consigo os seus conhecimentos, os seus saberes, e a gente traz junto e constrói junto o design. E a formação foi nessa linha, nesse contexto. Entendeu? Valeu, Edvanilson. Obrigado aí. Valeu. Bom, acho que tem várias câmeras para mim estão fechadas aqui, tá bem... Eu não consigo ver. A professora Patrícia está fechada ou está aberta a câmera dela? Agora está aberta. É porque como eu estava dando muito, aí um falava, outro não falava, eu peguei e falei, vou até desligar aqui para ver se o problema é esse, que está pesando aqui na transmissão, na transmissão, por isso que eu fiquei com a câmera fechada. Mas aqui está tudo... Aí melhorou agora a sua conexão, Edvanilson, quando você trocou aí. Eu coloquei o meu celular, que não está muito bom. Eu desconfiei. Então, mas eu acho que é bem interessante, né? Eu não fiz pergunta para o Edvanilson, que eu conheço todo. Como você disse, foi pedaço por pedaço, né? Lógico que conhecendo o Edvanilson todo esse tempo, né? Essa facilidade que ele tem, usar as metáforas, lógico, cada um é um, né? Mas, e toda essa questão, né? Cada tese tem as suas particularidades, né? Assim, então, mas eu acho que é interessante até para a gente, por isso que eu falo, né? Essa questão de quem não conhecia, mesmo dentro do grupo, a oportunidade de apresentar e conhecer, né? E, de repente, tirar dúvidas do que está sendo feito, né? Do que foi feito, no caso, né? Tranquilo. Mas alguém... Pode falar. Pode falar. Eu quero fazer uma pergunta que você falou das praxis, né, de Vasquez, e aí você acrescentou a praxis inclusiva. Essa Sim. daí não estava segundo Vasquez, certo? A praxis inclusiva não existe em Vasquez. A praxis existe em Vasquez, mas a inclusão fui eu que acrescentei. Isso que eu ia falar, é isso que eu ia perguntar, né? Essa inclusiva você não achou em Vasquez e na sua pesquisa você não encontrou isso? Exatamente. Ah, que legal. E aí você publicou já? Já, professora, já tem revista, já. Desde o primeiro capítulo, a gente já recebeu o convite para publicar o primeiro capítulo do mapeamento em revista. Agora tem muita coisa para publicar da tese, que eu só quero um tempinho para escrever mais, mas e agora tem do D'Ambrosio, né? É tanta coisa para escrever que agora tem coisa para escrever do estágio pós-doutoral, que eu preciso é outra emergência. Mas, assim, já tem, professora Karina, referência, a gente já publicou em periódicos, apresentando o conceito de praxis inclusiva. Tá bom? Muito bom. Parabéns. Valeu. Na tese do Edvanilson teve, né, tanto assim, essa questão da praxis inclusiva como o novo emergente, que seria o quarto tempo da metodologia que não existia, né? Que do Eliseu Souza aí era só 3 tempos, né? Na metodologia. E ele acrescentou o quarto tempo, né? E também essa questão da praxis inclusiva. Muito bom. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Não? Bom, então, lógico, agradecemos o Edvanilson, né? Pela apresentação, da gente poder, para quem já assistiu, relembrar aí, né, o que foi a tese dele, né? A defesa de tese. E no caso, então, eu vou já encerrar a gravação, para a gente, né, já ficar com a gravação completa.